A casa tá caindo, minha gente. Quando a gente dizia que essa tese do 8 de janeiro não passava de uma falácia e que nem o pessoal da esquerda e do PT acreditavam, não era exagero nenhum. E agora que a economia vai mal, o governo Lula vai de mal a pior, até pessoas da extrema confiança do presidente da República estão assumindo publicamente de que não teve tentativa de golpe, de que Bolsonaro não fez nada daquilo que é acusado, de que tem que ter anistia para o 8 de janeiro. Eu estou falando de gente que trabalha no governo do PT, como o ministro da Defesa. Bom, já estão pedindo a cabeça dele e eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. E no final eu tenho um vídeo surpreendente para mostrar para vocês em relação à OEA, que veio no Brasil para investigar as questões dos crimes, né, que estão sendo feitos aí pelo Careca de Toga e pelo Supremo Tribunal Federal contra os brasileiros. O jogo tá virando e acompanhem comigo. Primeiro, esse vídeo de uma entrevista do ministro Múcio, ministro da Defesa, no Roda Viva. Prestem muita atenção. Eu só vou interromper em um momento esse vídeo, mas prestem atenção tudo que ele fala durante essa entrevista. Olha só. 8 de janeiro. A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu acho, eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Vocês percebem que ele fala o golpe como você diz, ele não afirma que foi. Olha que interessante isso. E ainda ele fala depois sobre a dosimetria da pena das pessoas e que é um absurdo as condenações que estão acontecendo. Praticamente defendendo a anistia para o 8 de janeiro, gente. O ministro da Defesa do Lula. Vamos continuar. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo, elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro delas. Aquele movimento derrubava o governo, movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais. O ministro da Defesa do Lula assume publicamente, o ministro da Defesa, pensem comigo, é a pessoa que está envolvida diretamente nesses casos, é a pessoa que tem o comando do GSI, é a pessoa que sabe exatamente tudo o que aconteceu e tem todos os dados. Ele fala totalmente o contrário do que o PT fala e que o Supremo Tribunal Federal fala. Ele fala. Ele defende exatamente aquilo que nós defendemos, dosimetria da pena. Quem só passou o batom numa estátua responde por depredação de patrimônio, não por tentativa de golpe. Ele mesmo fala, vocês que dizem que foi golpe. O ministro da Defesa do Lula assume que precisa dar anistia para os inocentes. E tem um momento ali que ele fala, inclusive, isso é a questão do Congresso. Isso é uma questão para o Congresso, não para o Supremo Tribunal Federal. Vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica? E não foi só isso, minha gente. Nessa mesma entrevista, em outro momento, ele destruiu a narrativa, praticamente absolveu o Bolsonaro, destruindo a narrativa de que o Bolsonaro armou esse golpe, de que ele queria armar esse golpe. Nesse momento, nesse trecho, aqui. Vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou. Eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa, e eu
Fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. Eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria. O general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vilas, lá ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Ele assume que ele estava com dificuldade na transição, foi falar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ligou para todos os comandantes e todos o receberam. O Bolsonaro ajudou na transição, menos o comandante da Marinha, que não passou a posse, mas foi no almoço para conversar e deixar tudo claro. Aí quando eles falam em tese de golpe, quando falam em tese de né, como ele mesmo falou no vídeo, aquelas pessoas não tinham condições nenhuma de fazer nenhum golpe. O ministro da Defesa do Lula, eu quero relembrar isso para vocês. Ele que tem as informações, ele que tem os documentos, ele que analisou caso a caso, porque ele é um ministro da Defesa. Porque se trata de um golpe de Estado, é óbvio que o ministro da Defesa, que já estava em transição desde o dia 6 de dezembro de 2022, e era um ministro enquanto aconteceu os atos do 8 de janeiro, ou seja, alguém que tem todas as informações, nega veementemente que teve golpe e ainda fala que o Bolsonaro passou todas as informações possíveis para fazer a transição. Só não quis passar a faixa para o bandido, né? Depois. Agora, vocês acham que isso ficou barato? Vocês acham que essa fala dele aí ficou barato no meio da petezada? Olha a notícia fresquinha que acabou de sair. Do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ontem à noite no programa Roda Viva, elas têm repercutido muito aqui nos bastidores em Brasília. E o que está acontecendo é uma espécie de inversão de papéis, porque você tem ali nas redes sociais manifestações entusiasmadas de figuras da direita, até de influenciadores ali da extrema-direita, celebrando essa fala do ministro José Múcio Monteiro, e por outro lado, figuras da esquerda, quadros ali da esquerda, muito incomodados, criticando a postura de Múcio e defendendo inclusive a demissão do ministro da Defesa, o que não vai acontecer porque o próprio presidente Lula recentemente praticamente implorou para que o Múcio continuasse ocupando esse posto de ministro da Defesa. O que ele disse ontem nessa entrevista? Primeiro, ele falou que era importante em relação aos atos de 8 de janeiro de 2023, aquela quebradeira toda que a gente viu aqui na Praça dos Três Poderes, ele disse que era importante diferenciar quem quebrou, quem fez vandalismo e de quem estava ali, né, apenas passando, tirando foto, etc. Que é importante fazer uma distinção, deixando aí no subtexto, né, nas entrelinhas, de que as investigações até agora não cumpriram esse papel. Depois, ele disse que era importante soltar os inocentes para pacificar o país, dando a entender que há pessoas inocentes que estão presas, que foram presas pela Polícia Federal. Ele também titubeou ao classificar a manifestação de golpista, diz que isso só é possível ser dito pelo Supremo Tribunal Federal quando o julgamento ali for concluído. Gente, tudo que o Múcio falou é verdade. É aquilo que a gente vem defendendo há muito tempo. As pessoas não deviam nem estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal porque ninguém ali tinha foro privilegiado. Esse é o primeiro ponto. Para vocês verem o tamanho da gravidade disso, o Lula foi descondenado por causa de um problema de foro. Né, disseram que não poderia ter sido julgado em Curitiba. Essas pessoas do 8 de janeiro também não podem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o processo já tem vício. Falo disso tecnicamente. O segundo ponto é que o PT, e olha só que interessante isso, eles destruíram a economia, eles estão com baixa popularidade por causa da questão do PIX, por causa da questão do imposto de renda, por causa da questão da última fala do Lula que diz, se tá caro não compra, não come, de culpar o Rio Grande do Sul pelo déficit fiscal, do preço do dólar, ou seja, muita coisa ruim está acontecendo ao mesmo tempo. E é óbvio que algumas pessoas, quando são sensatas, que foi o caso do ministro Múcio, falam uma coisa dessa, deixa ele chateado. Por quê? Porque em 2022, o Lula
se elegeu criando uma espécie de frente ampla pela democracia, acusando o Bolsonaro de golpista, de militar, de não sei... Enfim, acusou de um monte de coisa, dizendo que ele ia dar o golpe. Não deu o golpe. Múrcio acaba de negar que ele deu o golpe. Acaba de absolvê-lo, basicamente, que é alguém que, como eu disse, está dentro de todas essas situações. Só que a única narrativa que sobrou para o PT, depois de destruir o Brasil, destruir a economia, é a narrativa de que eles estão salvando a democracia. O que não é uma verdade. E tanto não é uma verdade que há poucos dias descobriu-se que o SAID, né, dos Estados Unidos financiou, e o Elon Musk afirma com veemência, financiaram a derrubada do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Vocês estão entendendo a dinâmica disso tudo aqui? Ficou muito claro, né, que os Estados Unidos, e o Elon Musk afirma isso, diz que vai trazer mais documentos ainda a público, de que o Brasil, as eleições foram interferidas pelo governo Joe Biden dos Estados Unidos. E isso envolvendo até figuras do TSE e coisas do tipo. E olha só que interessante, veio para o Brasil um representante da OEA para falar sobre as questões envolvendo a liberdade de expressão no Brasil, que está sendo cerceada, está sendo tolhida. E ele ouviu, e eu achei um dos trechos mais importantes de todas as pessoas que ele ouviu o Nicolas, ouviu algumas figuras, até o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas foi essa fala aqui do Gustavo Gaia. Prestem muita atenção no que ele fala. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os dois lados e julgar 15 processos por dia? Aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Gente, é pesado. Ele fez um relatório, tá levando para a OEA, foi cobrado e o jogo tá virando. Tanto tá virando que até o líder do governo do PT, olha aqui, líder do governo Lula diz que redução das penas do 8/1 é pertinente, mas condena a anistia. O Jacques Wagner, né? E ainda declarou que ainda que tanto faz se Jair Bolsonaro puder ou não concorrer às eleições de 2026. O jogo tá virando, minha gente. Eu tô avisando, a coisa tá ficando bem diferente. E é nesse momento que a gente percebe que toda a luta da gente, nesses últimos 2 anos principalmente, começou a surtir efeito. E aí é um tapa na cara daqueles que dizem, vocês não fazem nada, vocês não sei o quê, porque é só blá blá blá, nada acontece. Para tirar uma ditadura, não é do dia para noite. Para resolver esses problemas que foram de anos e anos e anos de governo do PT, não é pro dia da noite. E hoje a coisa está acontecendo e a gente tem que pedir o apoio de vocês. 2 recadinhos. 1, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal e se você quiser fazer renda em dólar, quer aprender, vai ser rapidinho isso aqui, quer aprender fazendo renda em dólar, no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um computador, seguir um passo a passo, eu tenho uma aula grátis aqui para você. Estou falando de 200, 300, $1.000 aí por semana que você pode começar a fazer. Começa com uma renda extra, com certeza vai ser sua renda principal. E é em dólar, gente. Não é atingido pela inflação do governo Lula, tá bom? Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.